Olá pessoal, continuando o nosso capítulo sobre escoamento externo, nós vamos falar agora sobre a placa plana em escoamento paralelo. O que acontece? Nós sabemos que a transição do escoamento laminar para turbulento ele vai depender de vários fatores. Entre eles nós temos a geometria da superfície, a rugosidade e a velocidade da corrente livre, ok? Vamos supor que nós temos uma placa plana. Vamos supor que a transição está ocorrendo abruptamente, portanto, nós temos um valor de x aqui crítico, em que a partir desse ponto nós temos escoamento turbulento e antes desse ponto nós temos escoamento laminar. Nós sabemos que isso não ocorre porque nós temos uma faixa de transição, mas para simplificarmos os nossos estudos, vamos supor isso. Nós temos a temperatura da superfície aqui, Ts, e nós temos o escoamento com velocidade v e temperatura T infinito ocorrendo aqui. Nós vamos assumir nos nossos estudos que para uma placa plana nós temos que esse reino de transição vai ocorrer quando nós tivermos 5 vezes 10 à quinta, ok? Então, quando o reino descrítico ele atinge 5 vezes 10 à quinta, nós temos escoamento turbulento. Às vezes será necessário identificarmos qual que seria o valor x crítico para que o Reynolds fosse 5 vezes 10 à quinta em função da massa específica do fluido, da viscosidade do fluido e da velocidade da corrente. Agora vamos considerar que nós temos escoamento laminar sobre uma placa isotérmica. Tendo um escoamento laminar incompressível, regime permanente, propriedades constantes e dissipação viscosa desprezível, e desprezando ainda o gradiente de pressão da corrente livre, nós vamos ter que as equações da camada limite elas vão se reduzir a essas equações aqui. Equação da conservação da massa, continuidade, equação da conservação do momento e equação da energia. Nesse caso aqui nós não temos o termo de dissipação viscosa que a gente desprezou. Se nós resolvermos essas três equações para um escoamento laminar, nós podemos encontrar alguns parâmetros conhecidos. Quem fez isso foi Blasius. Blasius encontrou que a espessura da camada limite, nesse caso, ela é dada por 5x dividido por raiz de Reynolds de x. A tensão de cisalhamento na parede ele encontrou que é dada por isso daqui. E o coeficiente de atrito local é dado por esse valor aqui, ok? Bem, a solução de Blasius eu não vou deduzir ela para vocês porque a gente não tem tempo para isso, tá certo? Nós temos bastante coisa para ver, portanto eu não vou fazer essa dedução, mas vocês encontram nos livros de transferência de calor. Vocês podem achar essa solução de Blasius, está mais detalhada, tem tanto no Incropera quanto no Senja, vocês encontram também essa dedução. Portanto, vocês podem encontrar ela nos livros, depois vocês dão uma olhada, apenas assumam que esses valores aqui são corretos, ou vocês podem conferir como faz o passo a passo da dedução nos livros de transferência de calor que estão sendo adotados nesse curso. Para transferência de calor, a gente pode encontrar uma solução similar com a forma T asterisco é igual a T asterisco de eta. Esse eta ele provém dessas substituições aqui. Nós usamos a função corrente, no caso para U e para V. Fazemos essas substituições aqui, tanto de f de eta quanto de eta, nas nossas variáveis. E com isso nós obtemos essa expressão aqui para a equação da energia. Com isso, nós vamos ter que as condições de contorno que vão ser apropriadas vão ser essas daqui, ok? Portanto, a temperatura da superfície, esse T asterisco aqui na superfície, ou seja, para y igual a zero, ela é a temperatura da superfície, e para y igual
a infinito, ela é a temperatura do fluido. Portanto, T infinito, que nesse caso foi definido como 1 aí. Essa equação vai ser submetida às condições de contorno. A equação 6.12 ela vai ser resolvida por integração numérica para diferentes valores de Prandtl com essas condições de contorno aqui. O que a gente viu no capítulo anterior é que quanto menor o número de Prandtl, mais os efeitos térmicos eles iam penetrar na camada limite de velocidade. Portanto, se o meu número de Prandtl ele é muito pequeno, a camada limite térmica ela é muito maior do que a camada limite de velocidade. Se o meu Prandtl é igual a 1, a camada limite térmica ela equivale à camada limite de velocidade. E se o Prandtl é muito grande, a camada limite térmica ela é muito menor em relação à camada limite de velocidade. Esses resultados a gente pode correlacionar para um Prandtl maior que 0,6, isso daí vai incluir quase todos os fluidos que a gente vai trabalhar. O ar está aí 0,7, tá? Esses resultados eles vão ser correlacionados por essa expressão aqui, derivada de θ com relação a eta em eta igual a 0, igual a 0,332 Prandtl a 1/3. E a gente vai representar o coeficiente convectivo local dessa forma aqui. Nós vamos substituir o y para ficar em função de eta e nós vamos ter um h de x que vai ser representado por essa expressão aqui. Nesse caso, o número de Nusselt ele vai ser dado por essa expressão, já que a gente tem esse valor de dt asterisco sobre d eta, a gente vai substituir esse valor aqui. Isso daqui vezes o x é, na verdade, Reynolds x elevado ao meio, e a gente vai ter uma expressão para o número de Nusselt local quando a gente tem escoamento sobre uma placa plana. Nesse caso, a razão entre as espessuras da camada limite de velocidade e camada limite térmica, ela vai ser relacionada por Prandtl elevado a 1/3. Lembrando que a gente está trabalhando com Prandtl maior que 0,6, ok? Portanto, a partir dos resultados locais anteriores, parâmetros da camada limite médio pode ser determinado. Nesse caso, o coeficiente de atrito médio ele vai ser dado por essa expressão, que vai ser 1,328 Reynolds x elevado a menos 1/2. O coeficiente de transferência de calor médio para um escoamento laminar ele vai ser obtido dessa forma aqui. Um H médio vai ser 2HX, ok? Assim, o que a gente vai ter? Se a gente tem o H médio, a gente pode determinar qual que é o Nusselt médio. E isso vale já para Prandtl maior que 0,6. Para metais líquidos, o que nós temos? Nós temos que, se a gente tem Prandtl pequena, essa equação ela não vai se aplicar. Nesse caso, a gente vai ter que o desenvolvimento da camada limite térmica vai ser muito mais rápido que o desenvolvimento da camada limite de velocidade. Nesse caso, é razoável admitir velocidade uniforme ao longo da camada limite térmica, já que a camada limite térmica ela ocorre primeiramente que a camada limite de velocidade. A partir de uma solução para a equação da camada limite baseada nessa hipótese, a gente vai obter esse valor do Nusselt x. E o que aparece? Aparece esse PE, que é o número de Peclet, ok? O número de Peclet ele é definido como Reynolds x vezes o Prandtl, ou seja, μx sobre alfa. Esse número de Peclet é a razão entre as taxas de advecção e de transferência de calor por condução. Então, é uma relação da transferência de calor. Uma expressão que é única e pode ser adotada a todos os líquidos e todos os números de Prandtl vai ser essa expressão aqui. Nusselt x vai ser dado por 0,03387 Reynolds elevado ao meio, Prandtl elevado ao meio, sobre 1 mais 0,0468 sobre Prandtl elevado a 2/3, tudo isso elevado a 1/4,
com o número de Pecklet maior que 100. Vamos para o exemplo 6.1. Nesse exemplo, nós temos que o óleo a motor a 80 graus Celsius ele escoa uma placa plana de 12 metros de comprimento a uma temperatura de 30 graus Celsius e velocidade de 2,5 metros por segundo. Determine a força total de arrasto e a taxa de transferência de calor ao longo da placa por unidade de largura. Vamos então para a resolução do exemplo 6.1. Que nós temos? Nós temos uma placa plana, essa placa está sujeita a um escoamento de óleo em cima dela, esse escoamento tem a velocidade de 2,5 metros por segundo e a temperatura de 80 graus Celsius, e a placa está a 30 graus Celsius, portanto haverá a transferência de calor do óleo para a placa, ok? E a placa tem 12 metros de comprimento. O que nós vamos assumir? Vamos trabalhar com regime permanente. Vamos dizer que o Reynolds de transição, que vai ser o Reynolds crítico, é 5 vezes 10 à quinta. Nós vamos desprezar a radiação e vamos avaliar as propriedades na temperatura de filme, que é 80 mais 30 sobre 2 igual a 55 graus Celsius. Então, observando as propriedades para o óleo motor a 55 graus Celsius, nós temos que o Rho é 867 kg por metro cúbico, a condutividade térmica 0,1414 watts por metro Kelvin, o Ni é 7,045 vezes 10 a menos 5 e o Prandtl 1551. Nós vamos calcular o Reynolds no final da placa para ver se ele atinge o Reynolds crítico. Quando nós calculamos velocidade vezes comprimento dividido por Ni, nós temos 2,5 vezes 12 dividido por 7,045 vezes 10 a menos 5, e isso dá 4,258 vezes 10 a menos 5. Portanto, o Reynolds lá no final da placa é menor que o Reynolds crítico. Nós temos escoamento laminar sobre toda a placa. Vamos calcular qual que é o coeficiente de arrasto da placa. O coeficiente de arrasto vai ser 1,33 Reynolds L elevado a menos 0,5. Isso vai ser igual a 0,002038. Portanto, nós podemos calcular a força de arrasto, que vai ser o coeficiente de arrasto, vezes a área, vezes a pressão dinâmica. Fazendo esses cálculos, nós vamos encontrar que a força de arrasto ela vai ser igual a 66,3 newtons. Portanto, nós temos a força de arrasto, que era uma das coisas que o exercício pedia. Vamos calcular qual que é o número de Nusselt. O número de Nusselt vai ser dado por essa relação a seguir, o Nusselt médio. Nusselt L vai ser igual a H barra vezes L sobre K. Isso vai ser igual a 0,664 Reynolds L a 0,5, que multiplica o número de Prandtl a 1/3. Quando nós calculamos, substituindo os valores, aí nós vamos ter que o Nusselt médio é de 5.015. Com o valor do Nusselt médio, nós podemos calcular o valor do H médio. O H vai ser K sobre L vezes o Nusselt médio, e quando nós substituímos os valores, nós obtemos que o H médio é de 59,10 watts por metro quadrado Kelvin. A taxa de transferência de calor nós podemos calcular através da lei de Newton. Nós vamos fazer o H barra, o H médio, vezes a área da superfície, vezes a diferença de temperatura. E quando nós calculamos essa taxa, nós vamos obter que ela é de 35,5 kW, ok? Portanto, nós temos então todos os dados que foram pedidos no exercício. Continuando o nosso estudo,
nós vamos falar agora sobre escoamento turbulento em uma placa isotérmica. A gente fez o estudo para o escoamento laminar, agora vamos ver a parte turbulenta. Para escoamentos turbulentos com Reynolds menor que 10/8, nós temos que o coeficiente de atrito local vai ser relacionado com cerca de 15% de precisão por essa expressão. O grande problema das correlações empíricas é que nós temos uma certa precisão associada à correlação, ela nunca vai ser 100% precisa, ok? Além disso, a gente pode aproximar a espessura da camada limite como sendo o delta aqui 0,37 vezes o x vezes o Reynolds x elevado a menos 1/5, também com esse cerca de 15% de aproximação. O crescimento da camada limite turbulenta ele vai ser muito maior que o crescimento da camada limite laminar. Por quê? Porque nesse caso, o desenvolvimento da camada limite vai ser fortemente influenciado pelas flutuações aleatórias no fluido e não apenas pela difusão molecular, ou seja, a transferência de calor molécula a molécula. Você tem a flutuação aleatória que faz o transporte de energia ser muito mais efetivo na camada limite turbulenta do que na camada limite laminar. Dessa maneira, o crescimento relativo das camadas limites não vão depender do valor de Prandtl, ou seja, nesse caso nós temos que a espessura da camada limite laminar vai ser aproximadamente igual à espessura da camada limite térmica turbulenta, ou seja, a camada limite hidrodinâmica, a espessura da camada limite hidrodinâmica é aproximadamente igual à espessura da camada limite térmica. Nesse caso, nós podemos utilizar essa expressão aqui para determinar o valor do número de Nusselt x na faixa também de 0,6 até o Prandtl aí em torno de 60. Nós temos algumas condições que são condições para a camada limite mista. Na camada limite mista, nós podemos obter o coeficiente de transferência de calor médio integrando ao longo da região laminar e ao longo da região turbulenta. A gente já viu essa expressão no capítulo anterior. Nós integrávamos até o x crítico da camada limite laminar, integrava do x crítico até o L para a camada limite turbulenta. Nesse caso, a gente está assumindo que a transição está ocorrendo abruptamente. Essa integração ela vai ser realizada para uma placa genérica de comprimento L e em função do valor de x crítico e vai fornecer um número de Nusselt médio que vai ser dado por esse valor aqui. Esse A é uma constante que depende do x crítico, ok? O Reynolds crítico aqui. Se a gente assumir que o Reynolds crítico é 5 vezes 10 à quinta, conforme foi falado desde o início do capítulo, a gente vai ter um valor para essa constante A e a gente consegue obter o número de Nusselt diretamente dessa relação, ok? Quando nós fazemos isso, nós vamos encontrar que o A vai ser aproximadamente aí 871. E aí você substitui e encontra qual que é o valor do Nusselt L, ok? Analogamente, o coeficiente de atrito médio ele vai poder ser determinado usando uma expressão parecida também, integrando o coeficiente da camada limite laminar e o coeficiente da camada limite turbulenta sobre a região turbulenta. Quando a gente substitui essa expressão, nós vamos obter essa expressão aqui para o coeficiente de atrito médio, novamente com o valor de A aqui. Se o Reynolds crítico é 5 vezes 10 à quinta, o A é 871, você poderia substituir o valor aqui, ok? Nós podemos ter o caso que uma placa ela possui um comprimento inicial que não é aquecido. Considerando o caso mostrado na figura ao lado, nessa região aqui de 0 até x é não aquecido. Se a gente utilizar os métodos de soluções integrais de Case e Crawford, nós podemos ter que o Nusselt
local do escoamento vai ser dado por essa expressão aqui, que é a função tanto do que x sobre x elevado a 3/4, isso, 1 menos isso elevado a 1/3, e a gente tem essa expressão aqui em cima para Reynolds e vezes o Prandtl. Para escoamento turbulento, a gente tem que o número de Nusselt é dado por essa expressão aqui embaixo. Nós podemos usar novamente integração numérica para obter o Nusselt médio, que é dado por esse valor aqui. Se P é igual a 2, temos o escoamento laminar. Se P é igual a 8, temos escoamento turbulento. Os resultados dessas integrações eles vão ser correlacionados com os coeficientes de convecção médio. Então nós teremos esses resultados apresentados aqui para os coeficientes de convecção médio, tanto no regime laminar quanto no regime turbulento. Nós podemos também ter casos em que o fluxo de calor ele é uniforme. Quando a placa vai ser submetida a um fluxo de calor uniforme, o número de Nusselt vai ser dado por essa expressão aqui. Portanto, nós temos o número de Nusselt para o escoamento laminar e o número de Nusselt para o escoamento turbulento. Um detalhe dessas aproximações que eu estou mostrando aqui para vocês é que para cada caso específico nós temos que escolher uma correlação específica, se é para o caso laminar ou para o caso turbulento. Saber escolher qual que é a melhor correlação, isso é um conceito que vocês devem ter. Portanto, vocês devem olhar sempre para verificar se as minhas condições elas estão sendo satisfeitas. Portanto, sempre antes de eu escolher uma correlação empírica, eu devo verificar se as minhas correlações, se as minhas condições elas estão sendo satisfeitas, tanto para os meus parâmetros adimensionais aqui, se a minha condição de contorno que está sendo aplicada é a correta. Portanto, isso é um conceito que vocês devem dominar em convecção. Vamos então para o exemplo 6.2. Na produção de folhas metálicas ou plásticas, é costume resfriar o material antes que ele deixe o processo de produção para armazenamento ou embarque para o cliente. Claro que você não quer que as folhas saiam com uma temperatura elevada para o seu cliente, ok? Nesse problema, consideraremos o resfriamento de aço carbono não ligado por uma corrente de ar que se move a uma velocidade ao infinito, em um escoamento cruzado sobre a superfície superior e inferior da folha. O que geralmente ocorre nesses problemas é que você não quer que o resfriamento ele ocorra muito rápido, porque se o resfriamento ocorrer muito rápido, você pode ter uma variação da propriedade do seu material. Portanto, você precisa também controlar esse resfriamento. Um promotor de turbulência é usado para propiciar o desenvolvimento de camada limite turbulenta sobre toda a superfície, ou seja, você tem o ar já chegando turbulento e nós poderemos assumir que a turbulência está ocorrendo desde o bordo de ataque da placa. Então está sendo representado o promotor de turbulência por essa linha cinza aqui. O ar ele está escoando sobre essa placa. Nós temos a placa que está se movendo aqui nessa direção. A temperatura da placa ela entra no primeiro rolo aqui a uma temperatura TI e sai a uma temperatura T0. A largura da placa é W, o comprimento entre um rolo aqui e o outro rolo aqui é L, e nós temos a espessura da placa sendo delta. Essa não é a espessura da camada limite, tá? É a espessura da placa. Aplicando a conservação da energia em uma superfície de controle diferencial de comprimento dx, que se move com a folha ou é estacionária, então nós temos dois métodos que nós podemos analisar. Ou a gente analisa que o meu volume de controle está movendo com a folha, ou ele é estacionário sobre a folha, e através da qual a folha passa.
e supondo uma temperatura da folha uniforme na direção do escoamento de ar, deduza uma equação diferencial que governe a distribuição de temperaturas T de x ao longo da folha. Portanto, nós precisamos aplicar a equação da conservação de energia e determinar essa equação diferencial. Considere os efeitos radiantes, assim como os convectivos, e escreva o seu resultado em termos da velocidade, da espessura e das propriedades da folha. V, velocidade, espessura da folha, não espessura da camada limite, ρ, Cp e epsilon, ok? ρ da folha, Cp da folha e a emissividade da folha, do coeficiente convectivo médio HW associado ao escoamento cruzado e as temperaturas ambientes, T infinito e T da vizinhança, já que a gente vai considerar a radiação nessa primeira aproximação, porque está dando para a gente a emissividade da folha epsilon. No segundo ponto, nós devemos desprezar a radiação e obter uma solução em forma fechada para a equação anterior. Para isso, a gente vai usar que a espessura da folha é de 3 milímetros, a velocidade é 10 metros por segundo, o comprimento é de 10 metros, a largura é de 1 metro, a velocidade do fluido é 20 metros por segundo e a temperatura do fluido é 20 graus Celsius. E uma temperatura no início do resfriamento de 500 graus Celsius. E o que está pedindo para a gente é qual que é a temperatura da saída, TS. Para isso, a gente vai ter que a massa específica e o calor específico da folha vão ser o ρ de 7.850 e o Cp de 620 Joule por quilograma Kelvin. E as propriedades do ar elas vão ser consideradas iguais a essa daqui. O K é 0,044, a viscosidade 4,5 vezes 10 a menos 5 e o Prandtl de 0,68. Vamos então para a resolução do exemplo 6.2. Nós temos uma seção da folha. Nessa seção nós temos um volume de controle diferencial que eu estou representando aqui para vocês. Esse volume está trocando uma taxa de transferência de calor dQ. Aqui está o X, ele tem um comprimento L, uma profundidade W e avança com uma velocidade V. A temperatura no final é T0 e a temperatura inicial é TI. A espessura é delta. Ele está trocando calor por convecção com o fluido, que vai ser o ar, que tem uma velocidade U infinito e T infinito, e trocando calor por radiação com a vizinhança, que está a temperatura da vizinhança. Nós vamos assumir, primeiramente, que a variação de temperatura vai ser desprezível em cada seção. Isso significa dizer que a condução em X ela é desprezível, ok? Portanto, nós vamos desprezar a condução no material. Vamos assumir que as propriedades elas são constantes, que a troca de radiação das laterais vai ser desprezível, porque a espessura delta ela é muito menor do que a largura e o comprimento da folha. Nós vamos assumir também que o escoamento turbulento ele começa desde o bordo de ataque, portanto nós podemos aplicar as correlações para escoamento turbulento sobre toda a placa. Nós vamos assumir também que o movimento da placa ele não altera a convecção, porque a velocidade de movimento da placa ela é muito menor do que a velocidade do fluido. V é muito menor que o infinito. Nós vamos assumir também que a convecção nas laterais ela é desprezível, já que a espessura é bem pequena com relação às outras dimensões. Nós vamos ter que o ρ do material é 7.850 kg por metro cúbico e o Cp do material é 6.200 joules por quilograma Kelvin. A emissividade da superfície é 0,70. O K do ar é 0,044 watts por metro Kelvin.
unir 4,5 vezes 10 a menos 5 metro quadrado por segundo e o número de Prandtl do ar 0,68. Nós vamos primeiramente aplicar o balanço de energia para determinar a equação diferencial. Portanto, a energia que entra menos a energia que sai é igual à variação da energia total com relação ao tempo. Como estamos trabalhando em regime permanente, esse termo ele é nulo. A energia que entra vai ser a vazão máxima vezes Cp vezes a temperatura e está saindo m.Cp, temperatura mais derivada da temperatura, menos a energia que está saindo também, que está sendo perdida, que é o 2ΔQ. Ok? Substituindo então, nós temos que o m ponto é ρ velocidade vezes a área, então nós temos que ρ velocidade vezes a área, que multiplica o ΔT, isso negativo, né? Menos o Q, qual que é o calor que está sendo trocado? É o calor por convecção mais o calor por radiação. Tudo isso é igual a zero, ok? A área, qual que é a área da seção? A área da seção é W vezes delta, portanto, nós temos aqui o menos 2 dividido por ρ v delta Cp H T menos T infinito mais Epsilon sigma T a quarta menos T da vizinhança a quarta. O sigma é a constante de Stefan Boltzmann, né? Ok? E a área é a área da seção, que é W vezes a espessura delta. Portanto, nós temos a equação diferencial que representa o problema. Nós vamos desprezar a radiação nessa equação e vamos separar por variáveis para fazer a integração. Quando nós fazemos isso, nós temos integral de Ti até T da derivada da temperatura sobre temperatura menos T infinito. Isso daí vai ser igual a menos 2 H barra W ρ v delta Cp integral de 0 até x dx. E resolvendo essa integral, nós temos que ln de t menos t infinito sobre ti menos t infinito vai ser igual a menos 2h barra w x ρ v delta Cp. Portanto, com isso nós conseguimos encontrar a expressão para determinar a temperatura na saída. Nós podemos calcular então qual que é o Reynolds da placa, o Reynolds W. Quando a gente calcula o Reynolds lá no final, a gente vai encontrar que o Reynolds é 5 vezes 10 a quinta. Portanto, como nós temos escoamento turbulento, a gente vai utilizar a seguinte correlação empírica. Nusselt W igual a 0,037 Reynolds W elevado a 4 quintos, que multiplica Prandtl elevado a 1 terço. E isso é igual a 1179. Portanto, temos o valor do Nusselt W. Com o Nusselt W, nós podemos calcular qual que é o H barra W, ou seja, o H médio da placa. Calculando esse H médio, nós vamos ter que ele é igual a 51,9. Com isso, nós podemos substituir na expressão anterior e determinar qual que é a temperatura T0, a temperatura de saída da placa, que a gente vai encontrar que essa temperatura é de 256 graus Celsius, ok? A placa entra a 500 graus Celsius e sai a 256 graus Celsius, ok? Eu agradeço todos por terem assistido até aqui. Eu aguardo vocês para o próximo vídeo, ok? Muito obrigado a todos.